Olá pessoal, eu sou Edson do canal Board Game Guará 2 e hoje no nosso quadro que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Hellboy Board Game, que foi lançado no Brasil pela Galápagos Jogos. Hellboy é um jogo cooperativo para 1 a 4 pessoas que se passam no universo das HQs do Hellboy. E nele nós participamos do Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal combatendo criaturas sobrenaturais. E um aspecto legal dessa caixa, além do Hellboy aqui, é que você pode ver bem ao fundo algumas criaturas sobrenaturais. Esta aqui é uma caixa que ela é um pouco alta, se vocês forem ver aqui, ó, inclusive aqui tem a imagem de um personagem. Esta caixa ela é um pouco mais alta do que do Zombicide Invader, só para vocês terem mais ou menos uma noção. Este é o verso da caixa, que aqui a gente tem um pequeno flavor do jogo, né? E inclusive falando inspirado nas lendários contos de horror, mitologia, folclore de Mike Mignola. Hellboy, The Board Game, é uma experiência totalmente cooperativa para 1 a 4 jogadores. E aqui ele mostra os componentes, ele fala na verdade, né? Descreve os componentes do jogo e aqui ele mostra uma imagem dos componentes que eu já vou mostrar para vocês. E nós temos também aquelas informações, como eu já falei, de um jogo para 1 a 4 pessoas e as aventuras levam em torno de 60 a 90 minutos e idade indicativa 14 anos ou mais. Então vamos lá abrir a caixa do jogo. Retirando o plástico, abrindo a caixa. Olha, uma caixa, apesar de ter uma certa profundidade, não uma caixa molenga, uma caixa não tem aquele acabamento interno, mas é uma caixa parece ser bastante firme. A primeira coisa que a gente vê quando abre a caixa é esse tutorial. Comece por aqui, para você ler antes de jogar. Ele vai explicar alguns componentes, como preparar a partida, o tabuleiro do jogo, o objetivo. Olha só, ele tem bastante desenho. E aqui me parece que ele simula uma partida explicando as partes do jogo à medida que as coisas vão acontecendo. E aqui ele descreve uma primeira rodada, o que aconteceria em uma segunda rodada. Parece ser bem, vamos dizer assim, simplificado, né? Ele vai mostrando o jogo à medida que o jogo vai transcorrendo. A gente tem a terceira rodada e as fases de cada rodada, a fase dos inimigos, a fase dos agentes e as outras fases. Então, manualzinho de 8 páginas, que é um tutorial, na verdade. Depois a gente tem aqui todas as folhas dos paintboards, olha só. São vários, e para facilitar, eu vou tirar a caixa do jogo base e deixar somente os paintboards. Então, vamos remover aqui o plástico para mostrar para vocês os paintboards. Aí aqui a gente tem esse paintboard, que tem bem legal, ele tem a imagem dele aqui. A gente tem alguns tokens aqui, que eu confesso para vocês que ainda não conheço o jogo. Olha só, eles são realmente, tem uma boa espessura. Continuando, a gente tem tokens de 2 tipos diferentes. Esse aqui deve ser pistas, né? Que é o símbolo de uma lupa. E a gente tem esse aqui também, parece alguma coisa pegando fogo. Uma pessoa se queimando. Agora a gente tem os tokens, na verdade aqui não são bem os tokens, né? São o tabuleiro que a gente vai montar, as peças, os tiles de tabuleiro, olha só, mostrando um cômodo. Tem uma divisão aqui nele, parece que vão ser 2 áreas aqui. A gente tem um cômodo bem maior aqui, olha só, dividido em 4 partes. E a gramatura também muito boa. Aqui creio que sejam portas, olha só. São as portas, de acordo com determinado tipo de piso, a gente tem as portas. A gente tem aqui coisa que eu acho que são danos, que a gente vai colocar nos personagens à medida que eles forem tomando. Temos aqui um token de uma personagem. Passando aqui de frente e verso. Temos aqui, parece que são coisas de cenário, olha só.
um armário, provavelmente. Mais um a gente tem aqui, parece que é um cenário, a parte do cenário que está destruída. A gente tem mais ficha de dano, aqui a gente tem o que eu creio que seja alguma coisa que você vai interagir no cenário, olha só. Isso aqui é uma peça que é ponto de interesse do jogo. A gente tem as cores, ó, simbolizando, provavelmente vão ter bases dessas cores, simbolizando os personagens para algum efeito. A gente tem mais outro personagem aqui em cima. A gente tem marcadores com letras aqui, deve ser algum tipo de gatilho. O verso deles, olha só, você tem um tipo de cenário de um jeito, no verso de outro jeito. Aqui no caso a gente tem outro lugar com uma estátua caída. A gente tem aqui também um tentáculo de uma criatura sobrenatural. Mais ficha de dano, o verso deles. Aqui a gente tem, vou até destacar, a gente tem aqui o tabuleiro do jogo, que ele chama de tabuleiro de QG. Olha só, ele tem 2 lados diferentes, lugares para a gente colocar as cartas, aqui embaixo para a gente colocar cartas também, acho que são aqui os inimigos, as cartas de caso, vários lugares e tudo bem temático com relação às histórias, que já foi. E o último paintboard, que eu vou acabar que eu não vou destacar nenhuma peça deles, mas se no final tiver algum problema para destacar alguma peça, eu mostro para vocês. Voltando aqui para a caixa do jogo, a gente tem agora sim o livro de regras, bem legal o formato, como se fosse uma revista em quadrinhos. A gente tem explicação de componentes, aqui tem esse pare pedindo para, antes de ler o manual propriamente, para a gente pegar, ler e o tutorial, para fixar melhor, né, as informações do jogo. A gente tem os componentes, como vocês podem ver, vários componentes, visão geral, tabuleiro do QG, explicando todas as cartas, explicando a parte de alvos, contadores, tabuleiro do agente, conceitos básicos do jogo. Olha só o manual, que ele tem várias páginas, mas parece que tem exemplos também do como se joga, as fases, explicando as fases. Quarta fase é a fase da perdição, fase final. Tem aqui regras adicionais de armas, efeitos das coisas acontecendo, como que a interação com o cenário. Aqui preparando um confronto, preparando o jogo, mas preparando o jogo. E aqui na 32ª e última página a gente tem uma referência rápida para a gente poder usar durante a partida. Acho muito legal quando os manuais têm isso. Prosseguindo, a gente tem a ficha dos personagens. Olha só, aqui a gente tem o Abin Sapiens, a gente tem o Johan Kraus, creio que seja esse, Alice Sherman, e aqui o personagem principal, que é o Hellboy. A gente tem aqui a força das ações dele, né, os dados que ele vai usar para fazer as ações, vermelhos para dar um soco, que ataque à distância, que observação, resolver mistérios, creio. E aqui é a parte que você tem a defesa. A gente tem as regras especiais, as ações únicas de cada personagem, vão estar aqui, lugar para os danos, as cartas iniciais, e aqui creio que seja uma precedência. E o verso deles é só a imagem do jogo. Então aqui é uma cartolina, vamos dizer assim. Agora nós temos as miniaturas do jogo, vamos retirar aqui. Essa aqui são as miniaturas dos personagens. Aqui são mais miniaturas de monstros. E mostrar a caixa para vocês, olha só, ele tem esse insert que parece que vai caber tudo. Tem um plástico aqui, inclusive. Então, aqui nós temos um insert que ficam as miniaturas e os dados do jogo. Começando com dados, nós temos 5 cores de dados. Uma coisa bem legal do dado é que ele é em relevo, como vocês podem ver aqui. E de acordo com a cor, o símbolo pintado no dado e o relevo dele é diferente. A gente tem o que creio que seja o mais fraco, o amarelo, depois a gente tem o laranja, a gente tem
os dados vermelhos e os dados pretos. E além disso, a gente tem este dado aqui, que deve ser um dado especial, que como todos os outros também ele é em relevo e pintado. Uma curiosidade é que esses dados coloridos aqui, cada cor diferente tem uma coisa que representa o número tirado, né? No amarelo, no caso, é um círculo, um quadrado no laranja, aqui um hexágono e aqui as cruzes. Então, vamos para os personagens. O personagem principal, no caso, é o Hellboy. A miniatura é muito bem detalhada. Pode ver que o efeito do rabo dele passando aqui para frente. A gente tem a arma dele, o cinto, os chifres cortados, aquela mão dele de, vamos dizer assim, de pedra. A gente tem também outro personagem aqui, o Abby, com o arpão dele, parte das barbatanas embaixo do braço. São realmente muito bem detalhados, inclusive o verso dele, ó, o cinto. A gente tem a Liz, personagem que joga fogo. A gente também tem outro personagem aqui, Kraus, se não me engano, esse personagem eu não conheço. Olha só, ele tem só um detalhe da máscara, muito bem feito. E o vilão, que é o da série, que é o Rasputin. Bem feito também. Aqui a gente tem várias miniaturas, olha só, de homens Han. Cada uma vai representar monstros diferentes, olha só. Deixa eu ver aqui, tem uma língua, deve ter alguma coisa referente à língua dele. A gente tem esses outros aqui. Todos eles, os monstros, podem ver também, eles são super detalhados, olha só as escamas nas costas, as veias nas mãos, miniaturas de excelente qualidade. Então a gente tem um conjunto desses que eu já mostrei para vocês. A gente tem também aqui um token com várias rãzinhas. Sapos deve ser infestação de rãs aqui. E a gente tem monstros maiores aqui, ó. Esse aqui também é bem grande, olha só o efeito nas costas dele. Muito, muito bem feito. Ele é maior, a gente tem a língua saindo, os dentes. Isso aqui deve ser um inimigo mais poderoso, né? Um rã gigante. E a gente tem também tentáculos aqui, ó, vários tentáculos que inclusive são os tentáculos que estão na caixa do jogo. E essa é uma miniatura bem pesada também. Então, de uma forma geral, gostei bastante das miniaturas, são bem trabalhadas, detalhadas, muito legais. Prosseguindo, nós temos o último insert do jogo. A gente tem essa proteção aqui de plástico. Essa proteção, no caso, não tem durex como as demais. E nós temos aqui mais componentes. A gente tem as clássicas bases, para a gente colocar 4 cores, são 4 personagens, para a gente colocar nas miniaturas dos personagens, para facilitar a identificação. A gente tem também aqui pastilhas pequenininhas, devem representar dano, são vermelhas, olha só. São pastilhas menores e são vermelhas. Temos também, finalizando aqui, marcadores. A gente tem marcadores pretos. Deixa eu usar o estilete para abrir. A gente tem marcadores pretos em plástico. Muito bem acabados. E a gente tem também aqui marcadores. Neste caso aqui, eles são cubos. Opa, acho que eu não abri direito. O cara tá aberto. A gente tem cubos aqui também que estão nas mesmas cores das bases dos jogadores, ou seja, são os cubos de ações dos jogadores. Por último, de componentes, nós temos as cartas. E aqui a gente tem as cartas menores. São cartas aqui de encontro. Que provável que é o verso delas. Olha só o que vai acontecer, onde vão entrar os lacaios no cômodo. E aqui no primeiro lugar vai entrar um lacaio A, ponto de interesse, no 3 infestações, no 4
cenário. Então são aqui que vão entrar, os encontros que vão entrar lacaios, pistas. Então, são várias cartas de encontro. Olha só, aqui a gente tem cartas, creio que seja de reforços, agentes de reforços. Frente deles e o verso, as cartas de reforços. Aqui são cartas iniciais. São todas cartas iniciais de cada jogador, provavelmente com o que começa, cada jogador vai começar. E aqui são cartas de requisição, o verso delas. E essas cartas de requisição, normalmente, tem escrito aqui em cima também, que são cartas de requisição. E normalmente são itens para a gente poder usar durante o jogo. A gramatura da carta é uma carta que não é tão molenga e é uma carta de boa qualidade. Essas cartas de tamanho padrão, vamos virar elas aqui. A gente tem comportamentos de chefe. Eu creio que não é bom mostrar muito bem elas, porque pode ser que dê pequenos spoilers do jogo. São as cartas de comportamentos, vários comportamentos, olha só, dos chefes. A gente tem as cartas de, vamos virar aqui, inimigos. Olha só o fantasma do Rasputin. Monstro Han, que tem movimento dele, resiliência, vida, alcance, ataque à distância, corpo a corpo. E alguma informação deles aqui. Então, esses aqui são as cartas de monstros. E aqui a gente tem as cartas de perdição, que dão efeitos no final, creio que seja no final da rodada, eles dão vários efeitos. Pegamos aqui, bem legal que ela tem as imagens da HQ e tem um texto que vai acontecer quando elas forem retiradas. E as últimas cartas, a gente tem os casos, os arquivos de caso. Nós temos vários deles, inclusive esses eu não vou mostrar porque isso aqui tem spoiler e ele fala aqui, se você virar também ele fala para você não ver as cartas. Então a gente tem esse que são os iniciais, creio que seja aquela aventura mais simples lá do tutorial, e aqui a gente tem vários outros. Além dessa mais simples, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem 5 casos que vão poder ser resolvidos. Então, mostrando aqui rapidamente, a gente tem nível de dificuldade, qual é a duração deles e o flavor daquele caso que a gente vai resolver. E aqui, por último, ficou só um insert na caixa, que creio que vai caber com todos os componentes, inclusive as cartas com sleeves. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo Hellboy Board Game. Se vocês gostaram, deixem um joinha, se inscrevam no canal. Qualquer crítica e sugestão é só postar aí embaixo, beleza? Falou, galera. Aquele abraço. Fui!